Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez podendo falar com vocês sobre a palavra de Deus nesta semana. Mas antes eu também quero expressar minha gratidão a Deus, tanto por vocês que estão nos acompanhando, que Deus os abençoe, e também pelos nossos irmãos venezuelanos, aqueles inocentes que começaram a ser liberados, da prisão. Porque a gente sabe que é muito triste, para a família principalmente, ver que o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai está, como eu vi aquela senhora dizendo, há 6 anos com o filho dela preso sem ter cometido crime algum. Então eu quero agradecer a Deus aqui por isso, porque até tô falando isso também pela palavra que Deus me deu, Porque tem o tempo de Deus abençoar e o tempo de Deus amaldiçoar. E o tempo é dele, mas na hora que ele quer, na hora que ele acha que é o momento, ele faz. E nós temos que ser gratos, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser injustos. Nós não podemos querer injustiça nem que a gente não conheça a pessoa, mas a injustiça para aquela pessoa que é justo, Deus não agrada. Então, eu quero pedir que vocês, se vocês puderem, se inscrevam, curtam, eu até compartilho para mandar para alguém essa palavra de hoje, ok? Vamos ao vídeo? Olá pessoal, estamos aqui novamente, dessa vez para trazer uma palavra que se encontra no 30º livro da Bíblia, De Amós. Cujo autor chama-se Amós. Então Profeta Amós. Ele foi usado como profeta de Deus, Ele era pastor de ovelhas, foi usado como profeta de Deus para falar ao povo de Israel e também falar ao povo de Judá, porque o Israel estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. E tudo o que ele disse se cumpriu. Quando ele falou que iria enviar uma pessoa para destruir a cidade e levar cativos a população, tudo isso aconteceu quando o povo de Israel foi levado para aquela cidade, que me falhou o nome aqui agora, e ficou cativo por... Babilônia, ficou cativo por 70 anos, 70 anos. E sem contar que teve um terremoto e tudo que aconteceu, que o profeta entregou a mensagem para o povo, ele entregou 2 anos antes de acontecer. Aí depois de 2 anos, vai ver que muita gente já estava dizendo que ele era um falso profeta, que não ia acontecer. Então, mas o tempo é de Deus. Alguns autores atribuem um tempo maior, Pela pesquisa que eu fiz, dizem que houve um lapso de quase 40 anos para que isso acontecesse. Mas eu já li cada interpreta de uma forma, que diz 2 anos. É controverso, a questão de data não é Talvez muito exata, tenha sido, depois de 2 anos, começou com, que teve um terremoto muito grande. Isso. A ter começado os problemas, Não Correto. sei também. A Bíblia ela não é clara nesse sentido, nesse livro, O profeta, ele também mostra que o Senhor utilizava vários meios de chamar a atenção do povo para o arrependimento, para a salvação, como, por exemplo, através dos profetas que foram enviados e das guerras enfrentadas pelas nações. Então, eles entendiam o sinal de Deus, Deus tinha vários sinais, um terremoto, guerras, e o povo, se atentava, falava, olha, Deus está falando com a gente, Deus está trovejando para a gente. E ele chamava a atenção desse povo para quê? Para o arrependimento, para o povo ser salvo. Acontecia que o povo daquela época se desvirtuou completamente
se afastou de Deus de uma forma tal que, como acontece nos dias de hoje, e passaram a adorar deuses falsos, deuses pagãos, cada deus atribuído a uma divindade, a um tipo de situação. Né? Então tinha vários deuses, né? Como tinha no Egito também, né? E talvez porque ficaram muito tempo no Egito, eles se apegaram àquela forma errônea, né, de ter vários deuses para adorar. Isso o Deus verdadeiro não se agrada. E então ordenou que Amós falasse àquele povo o que ele ia fazer na cidade, dizendo que ele pudesse anunciar que aquela cidade seria destruída, os povos que se não voltassem para ele seriam derrotados, a cidade seria queimada. Se arrependesse dos seus pecados, né? Sim, e foi parasse prometido, com a adoração a outros deuses. uma devastação total, os templos seriam destruídos, não ia ficar nada de pé através de uma pessoa que foi usada para fazer isso, né, o rei Nabucodonosor, né, e levou cativo realmente uma grande parte do povo de Israel. Levou uma quantidade X e depois de um certo tempo voltou, levou mais gente, de forma que eles ficaram escravos por 70 anos para cumprir aquilo que o Deus tinha falado com eles. Deus usou um rei de outra nação para poder tirar o povo de lá. E isso não foi para abençoar, foi para piorar a situação deles. Porque acontecia, muitas das coisas que eles aconteciam não ouviam, né? Naquela época eles também. Não queriam ouvir os profetas. Muitas das coisas que aconteciam está acontecendo hoje, que era desvirtuamento das leis de Deus e dos homens. A própria lei dos homens não estava sendo seguida, estavam valorizando as pessoas de maior poder aquisitivo e desprezando os pobres. Os pobres eram vendidos como escravos, enquanto que os outros eram exaltados. E a gente vê isso ocorrer, né, em diversos países, né, nos tempos atuais. Então a palavra de Deus, ela é a verdade, né? E o que ela diz aqui será cumprido. Aquele que não se cumpriu ainda, certamente será cumprido no momento oportuno. E Deus queria, e até hoje Ele quer, né, que os servos dele se voltem para o amor e para o ensinamento dele. Porque Israel era povo de Deus. Aqui a gente não está falando de um povo pagão, de um povo, né? Israel era povo de Deus. O povo escolhido, o povo foi retirado do Egito pelo próprio Deus, onde eles passaram 400 anos servindo ao faraó. E sofrendo, sendo escravo. Não tinha direito a nada, ali apenas a comida, né? E eles ficaram ali naquele sofrimento até que Deus ouviu o clamor e enviou Moisés para retirar o povo que estava num grande sofrimento no Egito, as famílias ali sendo escravizadas e não tinham direito a nada e dessa forma Deus resolveu então aliviar o sofrimento do povo, tirando daquele local. Mas no tempo dele, né? No tempo dele, um prazo demorado por causa da própria desobediência das pessoas em seguir aquelas orientações que Deus devia passar. E aí aqui ele usou Amós para falar com o povo de novo, que já era um outro povo, né? Mas era o povo de Deus, que era os descendentes, né, daqueles que tiveram lá no Egito e que agora se voltaram de novo para os ídolos, para os falsos deuses. E aqui diz até assim, ó, que rejeitaram a Deus. Hoje não é diferente. Quantas pessoas rejeitam a Deus? Não, talvez não pelas suas palavras, mas pelas suas ações, pelos seus atos. Quando você rejeita um servo de Deus, quando você faz o mal para um servo de Deus, você está rejeitando a Deus. Porque Jesus mesmo disse, quando tu fizeste uma dessas coisas aos pequeninos, está fazendo a mim, tanto mal como bem. Se você está fazendo aos pequeninos, que ele diz, as pessoas de bem, os humildes, né, as pessoas que não fazem mal a ninguém,
Então, é muito perigoso quando pessoas instigadas pelos espíritos de trevas, dá lugar aos espíritos de trevas e começa a perseguir um cristão. Corre muito risco desse cristão ser verdadeiro, porque quando é um falso cristão, ele não está, Deus não está responsabilizando por ele. Mas quando é um cristão verdadeiro, tem que ter muito cuidado para mexer com esse cristão. E quantas vezes prenderam os cristãos lá, injustamente, e Deus foi lá e mandou os anjos lá para fazer terremoto dentro da prisão, para poder salvar, liberar os seus. Tem que ter muito cuidado quando as pessoas querem mexer com os cristãos, falar mal, fazer mal, prender, matar, como a gente vê aí nos países comunistas lá fora, né? Matando pastores, matando padres, matando cristãos em geral. Mais de 31 cristãos foram, né, cristãos que tinham acabado de se converter, estavam se batizando, foram entregues a esse povo que matou todo mundo. Só que assim, chega a hora que a conta vem. Só que às vezes as pessoas, não, Deus não está fazendo nada, Deus não está nem... Calma, porque Deus tem a hora de agir. E não somos nós, né, humanos, que vamos agir. Porque a guerra, ela é espiritual. A guerra contra o povo de Deus e rejeitar a Deus é espiritual. Então, a gente tem que guerrear com as armas espirituais. Quais são elas? Joelho no chão, né? Bíblia na mão, ler Bíblia, ajoelhar, clamar e jejuar. E é por isso, por as nossas orações, que esses cristãos lá na Venezuela estão sendo soltos hoje. Quanto tempo a gente vem orando por essas pessoas inocentes, né? Então, continuando aqui, ó. Mesmo mostrando a todos as consequências que eles enfrentariam em rejeitar a Deus, o profeta diz que Deus unirá o povo e restaurará a nação. Então, ele alertou através do profeta, né? Mas se o povo se humilhasse, Deus já prometeu, já fez uma promessa aí, que iria unir o povo e que restauraria aquela nação, que é a nação israelita, o povo de Deus. E é por isso que nós cristãos devemos nos unir, né? E às vezes, muitas vezes você vê um cristão falando de outro, né? Alguém que é de uma denominação falando de outra, de uma igreja falando. Então, Deus, ele quer união. Deus, ele quer que busquemos a ele, não só pelos nossos descendentes, mas por todos aqueles que estão sendo injustiçados na face da terra. Então, gente, eu quero deixar essa lição aqui. Tudo que a gente planta, a gente colhe, aqui na terra mesmo. Depois, ainda vem o juízo de Deus. Ainda vem a eternidade sem Cristo. Mas se você plantar amor, se você plantar humildade, se você plantar oração, jejum, aí sim, demore ou não, vem a boa colheita para você e para os seus descendentes. Era essa a minha palavra. E o nosso conselho é esse, que vocês procurem ler, se inteirar acerca da palavra de Deus. O livro de Amós é um livro bem curto. Ele tem 3 capítulos, né? 9 capítulos. 3, não? 9 capítulos. Ele pode ser lido assim em 30 minutos. É rapidinho, né? E ali a gente vai entender muita coisa. Os capítulos são pequenos. Muitas das promessas que Deus fez para o povo de Israel e que elas vão servir também para o povo de hoje, né? É verdade. Nossa nação. Exatamente. É aquilo que Deus prometeu para os descendentes de Abraão, que desse ele iria preservar uma parte, para que essa parte fosse reinar, né, com Jesus, quando ele for iniciar